Canção Nova Notícias, edição da manhã desta quarta-feira é especial, dedicado à vida e obra de quem se fez tudo para todos. O lema sacerdotal de Monsenhor Jonas Habib foi vivido intensamente em seus 58 anos de padre. Ele nos deixou um legado de fé e esperança e uma certeza de que a ressurreição em Cristo pode ser experimentada por todos. Um dos precursores da renovação carismática católica no Brasil e fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, faleceu na noite da última segunda-feira, na solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Entramos hoje no segundo dia de seu funeral, que acontece no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O segundo dia de velório do Monsenhor Jonas Habib seguirá ao longo deste dia e noite, aberto ao público. O local é onde celebramos os grandes eventos deste ano. Padre Jonas foi idealizador deste espaço e também, assim como ele realizou muitos outros encontros por todo o Brasil. Um exemplo pode ser lembrado nos eventos realizados na missão da Canção Nova em Aracaju, onde eu pude estar em missão por mais de 2 anos. A presença dele era tão marcante que chegava a ser visto como um apóstolo dos tempos modernos. E por onde passava, Monsenhor Jonas Habib, milagres aconteciam. Com a chegada do Carisma Canção Nova em Aracaju através da TV e da Casa de Missão, o povo de Deus pôde ter mais de perto a presença de Padre Jonas Habib, que como homem de Deus sempre deixou rastros de céu. Foi um momento de muita dificuldade na minha vida. Eu estava passando por uma situação onde eu achava que a minha vida não tinha mais jeito, não tinha mais sentido. Eu olhava para todos os lados, não via mais solução. Aí eu estava em casa sozinha uma tarde, peguei uma faca e eu disse, não, agora eu vou tirar minha vida, não tem mais jeito. Aí foi quando eu disse assim, a televisão estava próxima a mim, eu vou ligar, vou passar os canais para ver se alguma coisa acontece. Foi quando ao ligar a televisão, mudando de canal, apareceu um senhorzinho de cabelo branco. E um sorriso muito bonito, e foi quando eu estava já com a faca no punho, e ele olhou para mim e disse bem assim, filha, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E eu, filha, só que ele disse, para saber que é com você que eu estou falando, você está com a faca nesse momento no punho. E ali eu disse, como é que ele sabe que eu estou com a faca no punho? Aí prestei atenção no que ele estava dizendo, ele é com você mesmo que eu estou falando. E você ainda está com dúvidas, você está com a blusa verde. Aí eu olhei, me espantei, disse, ele está comigo, está falando comigo. Aí chorei muito nessa tarde, chorei muito mesmo. E ele disse, você não vai tirar a sua vida, porque Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. E você vai procurar a Canção Nova mais próximo da sua casa. Foi quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Gislana, ela não foi mais a mesma. Ela podia até cair, mas ela caía e levantava. E ela voltava para a Canção Nova. E a Canção Nova na minha vida foi uma escada, foi degrau por degrau. Eu fui subindo e hoje, assim, ela me fez uma pessoa nova. Monsenhor Jonas Habib, na minha vida hoje, ele é meu pai espiritual. Eu me espelho nele, no sorriso dele, na palavra que ele diz, ou santos ou nada. Monsenhor Jonas, para mim hoje, posso dizer uma coisa, é um pai para mim. E foi através da Canção Nova e dele, que foi ele que fundou, que mudou a minha vida. Sua presença nos eventos aqui em Aracaju foi como a dos apóstolos. Por onde passava, milagres aconteciam. E o meu menino teve uma paralisia facial. Ele amanheceu um domingo totalmente com a face toda torta, né? Aí eu disse, e agora, meu Deus? Claro que a gente resolveu o médico, foi para emergência, tudo. Aí na consulta o médico deu 90 dias. Eu fui para o encontro porque ele sacrificou da maneira como ele estava, para eu não perder. Aí foi onde aconteceu toda a graça, né? Aí entrei no camarim, aí falei com o Monsenhor Jonas e eu não sabia se eu chorava, se eu olhava, porque, meu Deus. Aí eu falei, né, assim, e ele me abençoou, tudo. Depois ele virou para ele. Aí eu fui e disse, padre,
tem 10 dias que ele teve uma paralisia. Ele não pode falar. Isso aqui tudo assim puxado para o lado, né? Aí ele olhou para Márcio, aí estava com a estola na mão, botou aqui. Aí levou a mão no rosto do meu filho e começou a orar por ele pelas 5 chagas. Eu, de Norá, eu me vi no céu, porque até a fumaça eu via. Depois que terminou, aí olhou para ele e disse: meu filho, você vai ficar bom, mas isso aí demora, mas você vai ficar bom. Dá meio-dia, o outro foi para casa. Aí eu disse: meu Deus, cadê Júnior? Uma hora dessa. Ele atrás de mim. Aí ele foi e disse assim: mãe, a senhora não sabe como é Juninho? Daqui que ele tome banho, que ele passe hidratante, que o meu menino é assim. Eu não respondi nada, eu sei que eu fui olhando, eu fui virando assim, câmera lenta, sabe? Eu me lembro até da cena. Aí quando eu fui vendo, que eu olhei para meu filho perfeito, parece que Jesus ainda estava com a ponta dos dedos assim, ó, levantando assim o que faltava, porque ele não ficou com defeito nenhum. Aí o que aconteceu? Eu gritei, aí uma dizia: chega, Dinora tá gritando. Mas era que eu gritava, era de alegria, era louvando, agradecendo a Deus pela graça, pela misericórdia, o amor de Deus por nós. Como Elias, Padre Jonas sempre lançou o seu manto para formar mais comunicadores para o reino dos céus. Primeiro eu acompanhava o Padre Jonas Abib ouvindo as suas pregações, suas palestras, através das ondas da Rádio Canção Nova, nas ondas curtas. E aqui mesmo no Nordeste eu acompanhava, né? Então eu comecei a descobrir quem é esse padre, né, que evangeliza, quem é esse padre que fala tão bem, assim, com a força, o entusiasmo, né, do Espírito Santo. E dali eu fui, então, como que perseguindo a Canção Nova, no bom sentido. E daí em 1998, portanto, há 24 anos, eu estive pela primeira vez na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Eu não era padre ainda, claro, não era nem seminarista, estava num processo de caminhada vocacional. E então fui para a Canção Nova, para Cachoeira Paulista, participei de um acampamento, ali conheci também o Monsenhor Jonas Abib. Depois, né, voltei, e aí toda uma trajetória minha na minha caminhada, na minha vida cristã, nos grupos de jovens, na minha família muito católica, como sempre, graças a Deus. Eu voltando à Canção Nova, tive um encontro, participei de uma missa com o padre, hoje o Monsenhor Jonas Abib, lá na Canção Nova, e a gente teve um encontro assim muito rápido, mas foi uma palavra que me marcou muito, uma palavra de agradecimento, né, do Monsenhor. Ele se aproximou de mim e disse: você é o padre que apresenta o programa na Canção Nova em Aracaju. Muito obrigado, meu filho, pelo que você faz pela Canção Nova em Aracaju. Então isso me encheu de muita alegria, né, poder ter tido esse contato com ele. Ele me deu aquele abraço assim de gratidão, de afeto, e eu que via e vejo no Monsenhor Jonas Abib como profeta, né, da comunicação aqui no nosso Brasil, nosso país. Sua marca registrada, Mr. Pentecostes. Assim, ele alcançou também a vida do povo sergipano. Eu sou fruto do batismo do Espírito Santo ministrado pelo Padre Jonas Abib. Para mim, ele é o meu pai na fé. Ele me ensinou a ser de Deus, ser igreja. Eu não posso também apagar a minha essência inicial de fé cristã que vieram dos meus pais. Lembro-me muito como eles nos conduziam para Deus, mas com o tempo isso foi apagado, foi esquecido. Mas o Padre Jonas me fez experimentar um amor maior. Padre Jonas representa para mim e para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, a Igreja de Cristo, né? A vida realmente de apóstolo, de servos, de desejar o céu. Então, Padre Jonas não pode ser esquecido nunca. Eu tenho certeza que a sua santidade está bem próxima. Ele já é um homem santo.
Falando desse segundo dia de funeral de Monsenhor Jonas Habib, uma Santa Missa de corpo presente foi celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. A reportagem é de Emerson Tersigni e Messias Junqueira. Busca em Jesus a plenitude. 14 de dezembro de 2022. As homenagens continuam. Nas primeiras horas da manhã, muitas pessoas vieram à Cachoeira Paulista para participar da Santa Missa. Demonstração de amor a Deus e gratidão pela vida deste servo bom e fiel. As nossas lágrimas são as lágrimas de muitas pessoas, mas podem saber, como eu tenho a certeza, que as nossas lágrimas, os nossos sentimentos, as nossas saudades, tudo isso será semente de muitas graças e de vida eterna para muita gente. Uma vida de doação aos irmãos, trajetória de quem cantou a mais bela canção. No olhar do cofundador, dor e esperança de ressurreição, uma história eternizada no coração. Eu posso dizer assim para você que para mim ele é mais que um pai fundador. Ele me viu nascer, ele me batizou, ele fez a minha primeira comunhão, ele participou da minha crisma, me casou, batizou minhas 3 filhas. Então a história minha com o Padre Jonas é muito especial. E eu morei com ele praticamente 25 anos na mesma casa. Então, a perca é irreparável. É pela participação da Santa Missa que entoamos um grande louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Neste caso, agradecer a Deus pela vida de Monsenhor Jonas Habib é reconhecer a sua eficácia evangelizadora na vida sacerdotal e, acima de tudo, se comprometer com a salvação das almas para a segunda vinda de nosso Senhor. É o homem da fé que, nesta fé, buscou de conhecer o plano que Deus preparou para ele, e eu acredito que encontrou esse plano, colaborou com o próprio Deus, colaborou naquilo que Deus quis realizar no Brasil através dele, e assim surgiu essa maravilhosa obra que nós conhecemos, a Canção Nova, que chega a tantos lares aqui no Brasil e traz com isso a esperança, traz com isso o amor, traz com isso a fé. Temos a certeza de que Monsenhor Jonas contempla a glória de Deus. Tudo aquilo que ele viveu e pregou gerou frutos. Cabe agora a cada um de nós levarmos adiante este carisma, unidos a Cristo, que há de vir. Pregado e cantado a santidade de vida, né? Ou seja, alguém que viva tendo Cristo como sua grande paixão, que realmente viva por causa do Senhor e possa estar atento e aberto aos sinais dos tempos, para poder cumprir a vontade de Deus e, além de levar adiante a missão, ver também as novas exigências que o mundo vai colocando para que nós possamos evangelizar melhor. Monsenhor Jonas encontrou-se com aquele que veio, encontrou-se com aquele que virá no final dos tempos, e tenho certeza que na sua vida de fé e tem encontrado o Senhor, agora o encontra face a face no céu, né? Bem, esse advento bem vivido. O Senhor Monsenhor Jonas teve participação fundamental no surgimento da renovação carismática em Brasília. Ele foi instrumento afinado nas mãos de Deus para que a RCC ganhasse força e cumprisse a profecia de que Brasília seria a capital do Espírito Santo. Busca em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. A comunidade Canção Nova é fruto da renovação carismática católica que chegou ao Brasil no ano de 1969. Em 1973, o movimento chega em Brasília, trazendo ao coração do Brasil a alegria do Espírito Santo. Monsenhor Jonas Habib foi um nome importante para o início dessa história. Em 1984, aconteceu o primeiro Vem Louvar aqui no estádio Nilson Nelson. Um evento realizado pela RCC de Brasília no período do Advento, que acontece até os dias atuais.
A presença do fundador da comunidade Canção Nova naquele ano fez toda a diferença para o impulso evangelizador da renovação na capital federal. Ele profetizou o quê? Que Deus estava tirando do vale da sombra da morte, alusão aí ao Salmo 22, jovens que fariam de Brasília uma grande capital do Espírito Santo, 83. E em 84, no Vem Louvar, 14 e 15 de dezembro, no mesmo ginásio Nilson Nelson, ele já foi mais contundente na profecia. Brasília será a capital do Espírito Santo. Sim, recebei uma porção nova do Espírito Santo, recebei de novo uma porção privilegiada, uma porção dupla do Espírito Santo e vivei no Espírito, sim, vivei no Espírito, no entusiasmo do Espírito. Os jovens da época, encantados com o jeito daquele homem rezar, pregar e cantar para o povo de Deus, assumiram o chamado à santidade e à evangelização. Walter Freitas fazia parte do Ministério de Música que animava os eventos. Quando eu conheci o Padre Jonas, eu tinha 23 anos. E eu dediquei toda a minha juventude assim, às coisas de Deus, às causas de Deus, por causa desse contato com o Padre Jonas. A partir do Vem Louvar, a RCC Brasília recebeu o apoio da Canção Nova para divulgar ainda mais a Boa Nova do Espírito Santo. Em 1984, Tadeu começou a montar caravanas rumo ao Vale do Paraíba, interior de São Paulo, para que essa juventude participasse do Rebanhão, evento de carnaval que já estava sendo realizado pela Canção Nova na cidade de Cruzeiro. 86, então, quando a gente foi com 10 ônibus, a Canção Nova nos pediu para não ir mais, porque não tinha mais como nos abrigar. E naquela proporção, 87 nós levaríamos 20 ônibus tranquilamente, porque aí viria gente também do Goiás, do entorno. E aí resolveram, junto com a coordenação da renovação, fazer outro carnaval aqui. Então eles iam se dividir. O Padre Jonas vinha 1, 2 dias, vinha mais alguém da Canção Nova para cantar e animar. Ele voltava para São Paulo para conduzir lá o Rebanhão também. E a gente, com isso, teve a inauguração desse evento de carnaval também pela Canção Nova. E essa unidade da Canção Nova com a renovação de Brasília em função desses eventos maiores fez com que do Monsenhor surgisse a ideia de por que vocês não têm uma rádio? E a gente caminhou junto montando a Rádio Nova Aliança. A gratidão a Deus e a ajuda da Canção Nova fortaleceram a renovação carismática de Brasília. De fato, aconteceu aquilo que foi profetizado por Monsenhor Jonas em 1984, no primeiro Vem Louvar. Brasília é hoje a capital do Espírito Santo. Os eventos realizados aqui deixam a força do Espírito de Deus no coração do povo. E a presença do Monsenhor Jonas Abib jamais foi esquecida. Walter aprendeu com ele que a música é uma forma de oração e que precisa pedir ao Senhor inspiração até mesmo para tocá-la. Um momento aqui que pedi uma música e eu fui tocar essa música aqui. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí eu comecei essa música muito rápido, né? Aí falou, mandou todo mundo parar. E ele pegou o violão e falou, a gente canta desse jeito aqui. Era mais lentinho. Ouro e prata eu não tenho, mas... Ele veio ensinar pra gente como é que tocava a música. Ao vivo, assim, a coisa na frente de todo mundo, né? Mas aí foi legal demais. O jeito de chamar a atenção não feria ninguém, né? Muito carinhoso, né? Muito sereno. Foi a partir desse contato que Walter começou a compor suas próprias canções. E para sua alegria, uma delas foi gravada por Monsenhor Jonas, Maria do Último Instante. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, o Senhor. A
Além da renovação carismática, Deus utilizou a voz do Monsenhor Jonas para profetizar muitas novas comunidades em Brasília. Ildefonso é fundador da comunidade Cenáculo com Maria e José e é testemunha da voz do Monsenhor para seguir essa missão. O Padre Jonas foi, sem ele saber, meu diretor espiritual, né? Foi o profeta desse tempo. Ele esteve em Brasília rezando comigo, teve uma visão de que eu tinha uma grande missão em Brasília, não é? E fui ficando em Brasília. Logo depois nasceu a comunidade, assim, motivadíssimos a entregar a vida para Deus. A gente não vê outro rumo para a nossa vida e eu não vejo outro para mim, eu posso dizer assim. Em Brasília, Monsenhor Jonas também foi instrumento de Deus para que um ateu conhecesse a Cristo através de uma reunião no Ministério das Comunicações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim. E agora nós vamos contar mais histórias. Como é bom ouvir histórias do Padre Jonas Habib, histórias de vida. Nós vamos falar de sua grande escola religiosa, que foi salesiana. Ele estudou no Colégio Liceu Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. E foi também na capital paulista que o fundador da Canção Nova foi ordenado sacerdote para sempre. Isso aconteceu na metade da década de 60, mais exatamente no ano de 1964. Veja na reportagem de Sidney Fernandes, Antônio Matos e Rodrigo Tedesco. Campos Elíseos, região central de São Paulo, lá pelo fim dos anos 40. Neste lugar, aos 12 anos, Jonas Habib começava a trilhar um caminho de discernimento vocacional. Porque lá, além de ser um estudo, ainda era profissionalizante. O Jonas foi fazer tipografia e o José Carlos foi fazer alfaiataria. Em 1949, o menino Jonas veio estudar aqui no Colégio Liceu Coração de Jesus. O anuário daquele ano constam vários registros e que ele participava de um curso profissionalizante de tipografia. A matrícula dele era de número 120. O aluno de matrícula número 120 fez a quarta série da turma E de 3 de março a agosto de 1949. No histórico escolar, as notas vinham seguidas de uma avaliação de comportamento, MB, que significava muito bom. Nas aulas de tipografia, os alunos criavam letras e imagens em madeiras. No período em que estudou no liceu, Jonas e seus amigos costumavam se reunir para adorar Jesus na igreja de Santa Ifigênia. Ele vinha de ônibus da zona norte da cidade. Em algumas situações, pegava carona no caminhão de operários que trabalhavam na Estação da Luz. A vontade de Jonas de seguir para um seminário dependia de uma decisão dos pais, sobretudo da mãe. E um dia ela foi no quartinho dele, ele estava ajoelhado no chão, ainda não tinha deitado. Estava rezando, porque ele tinha os altarzinhos, né? Assim contava a minha mãe. E que ela falou para ele, o que você está fazendo? Olha o frio, você ainda não deitou? Ele falou, não. Eu estou pedindo para Nossa Senhora abrandar seu coração para a senhora me deixar ir para o seminário. E que ela falou para ele, né? Então deita que eu deixo. E de manhã, quando ela foi acordar ele estava muito feliz porque ela tinha dito para ele que deixava ele ir. Não era o que ela queria, mas ela tinha dito para ele. Em 22 de novembro, Jonas foi transferido para o seminário salesiano no Colégio São Manuel, em Lavrinhas. Os detalhes da partida ainda estão vivos na memória das irmãs. Diz que ele se ajoelhou para me agradar, né? Porque eu estava no berço. Chorou e se levantou. A minha mãe, então, aproveitou a deixa. Olha, se você quiser, seu pai tira as malas do carro. E ele nem respondeu. Ele desceu as escadas pisando firme. E que bom, né? Que o sim dele foi mais forte. Meu pai levou o Jonas
para ficar lá no colégio. Ele não se prendeu a nada, ele não sei, é a mão de Deus, né? É Deus agindo na vida dele que fez com que meu pai deixasse ele lá no seminário. Foram anos de estudos, passando por instituições em Pindamonhangaba, Lorena e capital paulista, até a ordenação sacerdotal. Aos 28 anos, aquele desejo ardente de ser sacerdote se tornava realidade. Foi aqui, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em São Paulo, que em 8 de dezembro de 1964, Jonas Habib foi ordenado padre. E a primeira celebração presidida por ele aconteceu 2 dias depois da ordenação. Eu me lembro que chorei muito. Eu não sei dizer por que eu chorava, mas eu não conseguia parar de chorar. Mas foi muito bonito. Na paróquia Santo Antônio do Limão, zona norte da cidade, familiares e a comunidade puderam acompanhar a primeira missa presidida pelo recém-formado Padre Jonas Habib. O sacerdote então foi morar no Sagrado Coração de Jesus, onde presidia a missa aos domingos às 11 horas. Eu ia todo domingo na missa no Coração de Jesus para participar dessa missa. E era bonito porque a igreja comum se só ouvia órgão. Na missa do Jonas era violão e bateria. Então era tudo que a gente queria, a gente gostava, né? Então era uma missa maravilhosa. Foi ali que ele começou o encontro de jovens. Fazendo memória da história e da vida de Monsenhor Jonas Habib. Agora nós vamos para o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. O repórter Matheus Alves está lá e conversou agora há pouco com o padre Wagner Ferreira, vice-presidente da comunidade Canção Nova. Voltamos a falar do Centro de Evangelização, local em que acontecem as cerimônias de despedida ao fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. Ao meu lado está o padre Wagner Ferreira, ele que é vice-presidente da Canção Nova. Padre Wagner, o que representou o sacerdócio de Monsenhor Jonas Habib para o senhor? Olha, representa muita coisa, porque Padre Jonas foi um sacerdote corajoso, fiel à igreja, fiel ao carisma que Deus concedeu a ele, o carisma Canção Nova, homem eucarístico, homem mariano, carismático, um homem profundamente afetuoso e por isso um pastor que se aproximava das ovelhas, se aproximava das pessoas. Tudo isso aqui representa para mim um homem de confiança na divina providência e, portanto, não tinha medo de se arriscar, tendo em vista a salvação das almas, tendo em vista o compromisso com a ação evangelizadora da igreja. É tudo isso e muito mais que representa para mim o sacerdócio do Padre Jonas. Padre, é importante a gente ressaltar também que não há limite para a visitação, né? É aberto a todo o público. Sem dúvida, as pessoas que quiserem vir, que venham. É claro que nós temos uma organização por conta de uma estrutura normal de um funeral, não é? Então, o Santuário do Pai das Misericórdias tem também uma capacidade limitada, até por uma questão de segurança, de bombeiro e tudo mais. Porém, todos são muito bem-vindos. E depois ele vai ficar enterrado ali, né? As pessoas poderão vir visitar o túmulo dele, rezar no túmulo dele, no Santuário do Pai das Misericórdias. Então, todos são muito bem-vindos. Obrigado por sua participação aqui conosco no Boletim de Notícias. E esta edição do Canção Nova Notícias Especiais, que trouxe belos fragmentos da história do Monsenhor Jonas Habib, nós vamos finalizando essa edição. Mas o Canção Nova Notícias terá mais 2 edições especiais ao longo deste segundo dia de funerais, às 5h30 da tarde e às 8 da noite. E agora você continua com a nossa programação especial na TV Canção Nova, com transmissão ao vivo do Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, onde acontece o velório do fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. Nós nos encontramos logo mais às 5h30 da tarde. Deus abençoe.